Vamos aproveitar e colocar para você os gols de Vitória 2, Cruzeiro 2, lá no Barradão. Vitória saiu à frente, fazendo 2-0. Aliás, o segundo gol do Vitória foi lindo, de bicicleta. É o Vitória do Thiago Carpini, que hoje não pôde ficar à beira do campo, estava suspenso. É o Cruzeiro do Cássio. Elia, aí é um apito nervoso, ó. Apito nervoso? Vantagem, gol. Mas teve um pênalti. Realmente teve o bloqueio. O árbitro... Mas ele não pode dar vantagem no gol? Poderia dar vantagem. Pênalti, gol é vantagem. Mas ele apita antes do chute. E aí vai e marca o pênalti, que realmente foi pênalti. O pior, Elia, se o VAR falasse, olha, não foi pênalti, aí não daria o gol e não teria o pênalti. Não, mas aí eu não vou ouvir o VAR. Eu falo, fica quieto. Vai. Mas apitou. Só fala quando eu te chamar. Mas apitou antes do chute. Sabe o apito nervoso? Olha esse gol nervoso. Gol do Alejandro, que nunca... O Alejandro é jogador da base do Atlético, nunca havia marcado contra o Cruzeiro e fez essa pintura. E pouco depois foi substituído, porque o Neres, ex-jogador do Cruzeiro, foi expulso, ainda no primeiro tempo. E aí sobra sempre para o centroavante. O Alejandro precisou ser substituído. O Vitória parecia encaminhar uma vitória super importante contra um Cruzeiro com um time misto. O Cruzeiro pensando na decisão contra o Boca Juniors quinta-feira, no Mineirão. O Cruzeiro precisa reverter a derrota por 1-0 para chegar às quartas de final, depois da expulsão do Neres. E com a necessidade de buscar resultado, aí o Seabra começa a colocar jogadores titulares para o segundo tempo e a história muda radicalmente. E o que muda realmente na história é o fato de que o Vitória abre 2-0 merecidamente, mas aí tem um jogador expulso. O jogador expulso foi expulso merecidamente, Salve? Foi, o que não foi correto foi esse gol aí, ó. Esse gol de empate, Elia, eu queria ver com mais detalhe. Para mim tem falta sim na origem, eu marcaria a falta, tem um domínio com a mão. Esse lance para mim é completamente irregular. O VAR tinha que interferir e recomendar a revisão. Na hora da saída da bola, nesse momento, aí é o pênalti, né, que nós já falamos, né, o primeiro gol do Vitória, mas o gol de empate do Cruzeiro, para mim, é um gol irregular. Deveria ter sido anulado. Só para ajudar o Salve, assim, o Dineno faz o gol de cabeça e os jogadores do Vitória reclamam de uma falta do Dineno, porque antes de cabecear ele escora o zagueiro adversário. Mas o Salve se refere a uma bola na mão do Mateuzinho. Alguns segundos antes, o Mateuzinho usa do braço esquerdo para dominar a bola e aí na sequência do lance... Nesse momento, Nicola, nessa conquista da bola... Essa conquista da bola... Não é mão acidental. Para mim, ele usa o braço para o domínio da bola, ou seja... No início da jogada. No início da jogada. Então, o gol só sai com o erro do árbitro quando o Cruzeiro conquista a bola. Volta e anula o gol. Bom, nós estamos vendo várias vezes aí, mas não me parece que a bola toca no braço do Mateuzinho, não. Toca completamente. Não é que... Se toca acidentalmente, como não foi ele que fez o gol... Aí o gol teria que ser validado, mas não toca acidentalmente. Ele usa o braço para domínio da bola. A bola só é dominada porque por tem o conta braço. Desse braço. Você daria a falta do Dineno, E se fosse... Não daria na área. Para mim tem um contato, para mim, que é de jogo, onde eu acho que o VAR se perdeu, ficou revisando só a falta dentro da área. Ficou revisando a falta dentro da área e esqueceu a origem da jogada. Esqueceu a origem da jogada. Se fosse dentro da área, seria pênalti, porque não é a mão do atacante, não é o braço acidental do atacante, é o braço proposital para domínio da bola, para benefício próprio. Por isso que eu marcaria a falta. Então você acha que o VAR ficou muito tempo analisando a possibilidade do pênalti ou não e se esqueceu da origem? De empurrão no gol, para saber se tinha falta dentro do gol, na hora da cabeçada, se causou impacto ou não, como foi muito leve, que eu também considero que não foi falta, tem um contato de mão, mas não tem um empurrão tirando o jogador do Vitória da disputa. E aí, consequências desse resultado, Elia? O Vitória, mesmo com um empate decepcionante, sai da zona do rebaixamento, ele se iguala em pontos ao Corinthians, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Importante lembrar, como o Corinthians vence muito pouco e empata bastante, o Corinthians sempre que tiver empatado com outros times, ele vai estar abaixo. Então o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro chega à sua quarta partida sem vitória. Embora essa com um viés diferente de um time que perdia por 2-0 e vai buscar o resultado. E a pressão agora está toda no jogo de quinta-feira, com o Mineirão lotado, o Seabra sendo olhado com uma lupa gigante, não só pelo torcedor, mas também pelo Pedrinho BH, que é o dono da SAF do Cruzeiro. A única posição que ele não mexeu no departamento de futebol foi no comando técnico. Se o Cruzeiro for eliminado pelo Boca sem jogar bem, existe a possibilidade de o Seabra acabar pagando o pato. Já tem alguém como back de espera para poder dirigir o time do Cruzeiro? Ainda não se fala em nome. O Adilson Batista, que poderia ser um técnico, já foi contratado para base.
fala-se em Cuca, enfim, não consigo te dizer quem seria. Mas o que a gente pode dizer é que o Cruzeiro contratou jogadores grandes e ainda não tem um técnico desse tamanho. Embora o trabalho até aqui, até essa sequência de 4 jogos sem vitória, era um trabalho reconhecidamente bom. Seabra, o que você pode falar sobre o resultado e o contexto, né? Véspera de uma decisão contra o Boca, você começou o jogo com uma improvisação, mas com caras novas da equipe. Gostaria que você explicasse essas mudanças e também sobre o contexto, né? Um jogo com 2 tempos distintos. Boa noite. Boa noite. Optamos aí por algumas mudanças para fazer um controle de minutagem, seja de jogadores que têm um desgaste elevado, como é o caso do Matheus Pereira, ou seja, jogadores com pé esquerdo para tentar achar os passes direto entre linhas. Né? Em relação... É que você fez várias perguntas, né? Em relação ao jogo, 2 tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar, não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso... Se em alguma circunstância essa vantagem não estiver acontecendo, e como no jogo de hoje, pelo contrário, estava proporcionando situações favoráveis para o adversário e nos colocando em dificuldade, temos que ter a maturidade de, nesses momentos, saber fazer um jogo de segurança, ser competitivo, depois voltar para o jogo. Nesse sentido, favorecemos demais a equipe do Vitória, nos colocamos numa situação de estar sempre pressionado no nosso campo e muitas vezes na nossa área e de não ameaçá-los nem em contra-ataque, nem em transição. Deixamos o adversário ter o tempo. Enfim, estamos já foi conversado com o grupo, estamos cientes disso e sabemos que qualquer compromisso que tivermos pela frente, mas em especial esse próximo jogo aí com o Boca Juniors, não podemos nos dar o luxo de deixar de competir em nenhum momento. Aí tem o segundo tempo e diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com pontos daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante das circunstâncias do jogo. Também entendo que, embora tenhamos tido uma expulsão a nosso favor, é uma expulsão justa, fruto de um movimento defensivo que repetimos todos os jogos, né? E que o segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, também não representou a quantidade de paralisações, porque tivemos ali alguns minutos no VAR, né? Muitos minutos de atendimento ao goleiro, mais todas as substituições. Então, é possível que nessa reta final de jogo pudéssemos ter conquistado a vitória. Ô Seabra, é um jogo que ficou condicionado muito pela expulsão do Neres, né? O Cruzeiro facilmente dominado, enquanto estava 11 contra 11. Além disso, a gente costuma falar muito sobre justiça no futebol. Você acha que está sendo justo em algumas escolhas, como, por exemplo, retornar o Vital para um jogo desse, em detrimento a outros atletas que vinham atuando com a frequência? Só para citar um caso, e queria que você explicasse sobre essa utilização que você espera de um jogador que já não rende há um bom tempo. Perfeito. A justiça está também no desempenho e aplicação daquilo que o jogador vem apresentando no dia a dia de treinamentos. Então, ele tem mostrado um aumento da intensidade, um desenvolvimento de uma capacidade de, do lado esquerdo, ter a perna invertida, seja para situações de bola de quina, aqueles cruzamentos de pé fechado,
seja para circular o bloco e a gente poder usar os dois lados do campo na mesma posse para buscar criar espaços, né, contra uma equipe que a gente saberia que estaria no bloco baixo. Então, como a gente observa o jogador no dia a dia, tinha essa expectativa de que ele pudesse nos atender. Seabra, você não se fala em outra coisa, né? O jogo contra o Boca, você volta ao esquema anterior à partida da Argentina, com, né, um volante ali na cabeça da área, e a preocupação com o Barreal, ele saiu no início do segundo tempo, preocupa, não preocupa, e qual esquema você está preparando para quinta-feira? Ainda precisamos, em relação ao Barreal, esperar a avaliação, né? A princípio não teve nenhuma torção, nenhum trauma direto, simplesmente um incômodo por dor que estava limitando os movimentos dele. Então, temos que aguardar para saber, né, a gravidade, a profundidade e as consequências desse problema. Em relação ao esquema, hoje acabamos mudando de estrutura, tá certo? Já no primeiro tempo mesmo. E vamos avaliar. Já analisamos algumas situações e movimentos do Boca Juniors que nos gerou dificuldade em função da estrutura passada e vamos avaliar se conseguimos, dentro daquela estrutura, neutralizarmos ou se precisamos de outra, e também para que a gente tenha um jogo ofensivo mais produtivo do que tivemos contra o Boca, até mais do que contra o próprio Atlético Mineiro, né? Hoje, quando tivemos um jogador a mais, conseguimos criar chance de gol, mas nos últimos 3 jogos a nossa produtividade ofensiva tem caído bastante. Nós estamos atentos a isso e estamos buscando soluções. Então, ainda existe uma ideia, mas ela não está fechada, mas sabemos do que precisamos melhorar. Seabra, 2 situações para fechar. Você falou aí sobre tempo de acréscimo. Assim que o jogador do Vitória foi expulso, você teve um tempo considerável ali no final do primeiro tempo. Faltou coragem para colocar o Cruzeiro para cima com a substituição que você fez no intervalo e ainda insistindo sobre essa questão aí da entrada do Vital. O que os treinamentos estão fazendo que a turma não consegue desempenhar quando entra? O Palácios você tinha elogiado nos treinamentos, nem está aqui mais no Cruzeiro. O Neres da mesma forma, agora elogia o Vital no treino, mas ele não consegue entregar no jogo. O que tem no treino que a turma não consegue desempenhar quando é a partida, quando é que vale realmente? Desculpa, qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre se faltou coragem para colocar o time mais para cima quando o Vitória estava com um a menos já, tendo o tempo que você precisou aí nos acréscimos que você pediu. Você tinha tempo no primeiro tempo para fazer a alteração e ir para cima, e você reclamou que faltou tempo. Você teve no primeiro tempo. Sim, mas eu me referi ao segundo tempo, né? É isso, né? Eu me referi ao segundo tempo. Aí no primeiro tempo eu tinha tempo para buscar uma alternativa mais ofensiva, é isso, né? Tá bom. Naquele momento o time estava com o desempenho muito instável, não estava conseguindo se encontrar no campo. O que a gente fez foi colocar uma alternativa defensiva que a gente já tinha previsto em função do Vitória usar muito dupla amplitude, que é lateral e ponta aberto, e ajustamos nesse sentido até antes da expulsão. E aí era um risco fazer uma mudança sem ter uma palestra clara e eu já ia ter o intervalo para fazer isso. Com um homem a mais, o time já pode, eles são treinados para ir ocupando os espaços e já empurrarem o adversário, independente da estrutura que esteja. E no primeiro tempo não era interessante ainda fazer uma troca de jogador, porque nós perderíamos um momento de substituição. E com um homem a mais, independente dos jogadores que estão no campo, já era possível que nós nos tornássemos superior e buscássemos o gol. Preferi dar a oportunidade naquele momento do time voltar para o jogo do que colocar um elemento novo, seja de jogador, seja de estrutura, e o time continuar desestruturado, né? Então, se a gente estivesse muito bem no jogo naquele momento, era mais fácil tomar uma decisão para colocar o time para cima naquele momento e ser mais agressivo. Da forma como nós estávamos no jogo, nós fizemos isso paulatinamente. Subimos um pouco a equipe, baixamos a equipe do Vitória, buscamos criar soluções com a equipe que estava e, no intervalo, buscamos as soluções com mais critério para que elas fossem mais efetivas. O treino, então, os jogadores que pegam uma sequência de jogo maior, eles acabam não se beneficiando tanto de treino, falta treino para eles aquisitivo, na verdade, né? Então,
Então, quando eu já expliquei isso, quando a gente tem jogo a cada 4 dias, a véspera do jogo é o treino que dá para fazer alguma coisa, mas não pode ser muito porque é a véspera do jogo. Quando é a cada 3 dias, nem tanto. Ah, mas teve uma semana antes do jogo do Fortaleza, só que os jogadores vêm de um desgaste muito grande, né? Então, mesmo nesse momento da temporada, quando a gente tem uma semana cheia, com o grupo todo, a gente não consegue, com todos os jogadores, fazer com que eles treinem todos os dias, né? Recentemente, Romero, Matheus Henrique, eles ficaram até metade da semana que a gente teve cheia sem treinar. Agora, já os jogadores que estão tendo pouca minutagem, eles treinam todo dia, praticamente de forma aquisitiva. Então, é esperado que em algum momento, um desses jogadores que está treinando mais, porque está jogando menos, ele eleve um pouco seu nível, né? Ao passo que o jogador que está tendo sempre a carga de jogo, ou seguindo a rotina de jogo e entrando pouco, pode ser que ele perca um pouco de desempenho. Então, isso é uma coisa que acontece na dinâmica normal, né? Entre G1, que é o time que sai jogando, G2, que é o time que está relacionado, e G3, que são os jogadores que, quando sai a lista, não estão relacionados para o jogo. Eles acabam tendo rotinas e oportunidades de treinamento diferentes.